Boa noite a todos. Essa aqui é mais uma aula promovida pela Sociedade de Medicina e Cirurgia através do Departamento de Ortopedia, que somos eu como coordenador, doutor Ricardo Morelli, doutor Flávio Aranha, que secretariam. Nós três, então, temos essa responsabilidade de, este ano e o próximo, promovermos aulas aqui. E antigamente eram presenciais, dessa vez está sendo da modo online, e estou achando até interessante porque o modo online tem feito com que mais pessoas participem. Talvez isso seja uma coisa que tenha vindo para ficar mesmo, onde cada um no conforto da sua casa, algum plantão, é mais fácil assistir essas aulas, né? Hoje, o professor convidado é o professor Fabrício Fuganholo, de Ribeirão Preto, e o tema da aula hoje é do trauma, né? Nós quisemos começar com a aula do trauma, porque é muito importante para a maioria dos serviços, dos residentes, e nós tivemos esse interesse na reunião entre os chefes de serviço que começássemos com trauma, né? Ele vai falar sobre as fraturas do fêmur distal, que é uma das áreas de experiência dele, de atuação, dentre outras. E após a aula, nós faremos aqui uma discussão de casos clínicos, com a participação dos colegas dos serviços, né? O professor Ricardo Bandeira, Ricardo Ascar e o André Andrade, aqui da Unicamp, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. Lembrem-se de fazer qualquer pergunta, fiquem à vontade aqui no QA, que eu vou acompanhar, e o Albert também, tá bom? Fabrício, seja muito bem-vindo. Então, agora a aula é sua aí. Obrigado. Obrigado, Mauro. Queria, logicamente, agradecer o convite. Fico bem feliz aí de participar desses eventos de intercâmbio entre serviços. Eu acho isso muito interessante. Essas experiências sempre enriquecem. A gente está sempre aprendendo cada vez que a gente dá um pulo fora de casa, né? O que a gente vai falar hoje é um resumo sobre as fraturas distais de fêmur, as principais abordagens, os principais problemas que nós lidamos no nosso dia a dia. E também eu procurei dar uma atualizada na aula para trazer... Justo agora as crianças ficam latindo, né? Tá vendo que coisa? Então, para trazer algumas atualidades, alguns temas que a gente tem discutido também mais recentemente sobre esse assunto. Pela classificação, todo mundo sabe, as fraturas são 33, o segmento distal ele fica incluído nesse chamado quadrado de Hain. As fraturas tipo A são as extra-articulares. Normalmente, essas fraturas não são aquelas que impõem maiores problemas para a gente, embora algumas delas possam ter a redução difícil, particularmente aquelas oblíquas longas, onde é difícil encaixar o bisel. Nós temos as articulares parciais, que são as B, e as articulares totais, que são as C, onde a gente não tem nenhuma conexão da superfície articular com o restante da diáfise. E as C3 são aquelas onde a gente tem a comunição articular e são as verdadeiramente difíceis de serem tratadas. Um aspecto que a gente precisa sempre procurar, logo no início do tratamento, obviamente não no tratamento inicial, mas no planejamento da fratura, é identificar se a fratura ela é intra ou extra-articular. Porque a nossa abordagem ela pode ser minimamente invasiva em algumas situações, porém, em outras nós vamos precisar de abordagens um pouco mais elaboradas. Hoje em dia, com a tomografia, fica mais fácil, mas sempre a nossa conduta inicial é baseada nas radiografias simples. E eu quero chamar a atenção aqui para aquilo que pode passar despercebido. Então, quando a gente fala de fêmur, sempre procurar ter boas imagens do quadril. E, em se tratando de fraturas distais do fêmur, as fraturas de Hoffa passam frequentemente despercebidas. E elas estão presentes em até 38% das fraturas do tipo C. Então, é muito importante procurar por essas fraturas nas radiografias. Sempre realmente ter uma busca ativa desse tipo de situação. E, mais uma vez, hoje com a tomografia computadorizada, que a gente solicita para praticamente todas as fraturas articulares dos membros inferiores,
e superiores, fica mais difícil passar despercebido. Aqui, por exemplo, a gente tem radiografias que acabam ficando oblíquas no ambiente do trauma, e na oblíqua, muitas vezes, a radiografia, a fratura, o traço de Hoff, o traço no plano coronal, aparece de uma forma bastante nítida. E aí, o que a gente vai levar em consideração na definição das vias de acesso são as partes moles, obviamente, em primeiro lugar, e a geometria da fratura. E as fraturas distais do fêmur, elas podem ser abordadas de várias formas. Vias anteriores, vias posteriores, laterais, mediais, anteromediais, anterolaterais. Então, realmente, é uma abordagem quase que 360 graus também do fêmur distal que a gente pode fazer, dependendo de todos esses fatores que eu comentei. Obviamente que nas situações mais comuns, nós vamos abordar pelas vias anterolaterais ou laterais, como nós vamos discutir aqui na sequência. Algumas vezes, as partes moles não contribuem muito no nosso planejamento cirúrgico. E é uma coisa que a gente sempre enfatiza, porque muitas vezes é isso que vai determinar o sucesso ou o fracasso da nossa osteossíntese. Nesse exemplo, aqui, apesar das partes moles estarem boas, um ferimento cutâneo que em nada contribuía para praticamente nenhuma das abordagens clássicas. E é muito importante que a gente conheça o paciente, conheça o caso, para poder planejar as incisões e diminuir os riscos de necrose de pele. Aquelas situações mais simples, principalmente as fraturas extra-articulares ou aquelas articulares parciais, a gente pode fazer uma abordagem direta lateral, onde muitas vezes vai ficar o implante, vai ficar a placa. E no decorrer do tempo, as abordagens mais extensas foram sendo substituídas por abordagens mais limitadas, apenas para permitir a inserção percutânea dos implantes. Esse é um exemplo cedido pelo nosso amigo Tramontini do Sul, onde a gente vê que o traço metafisário é bastante complexo, porém o traço articular é simples. Então, uma fratura C2. Então, uma abordagem também simples, direta, lateral, é suficiente para esse tipo de situação. Não é necessária exposição metafisária, sempre importante ressaltar isso. Essa cominuição metafisária é importante que fique intocada, preservando o suprimento sanguíneo desses fragmentos ósseos, com mínima desvascularização. Então, as abordagens, elas visam basicamente a articulação. E essa evolução temporal, esse é um exemplo dado em quase todas as aulas, e aqui na região distal do fêmur ele se aplica mais uma vez, né? Então, abordagens cada vez mais econômicas. Talvez esse seja o acesso mais útil, o acesso mais utilizado, mais frequente, porque ele permite a abordagem tanto de fraturas extra-articulares como fraturas intra-articulares complexas, por ser bastante extensível e permitir uma exposição direta da articulação, que melhora ainda mais com a flexão do joelho ou com a extensão dos côndilos. Então, essas aqui são fotografias, né, do artigo, né, de dissecção em cadáver. Então, é óbvio que em cadáver tudo fica mais bonitinho, né? Porque os cadáveres geralmente são de idosos, mais magros e tudo mais, mas é um acesso longitudinal, parapatelar lateral, entre o vasto lateral e o reto femoral, que permite uma ampla exposição da articulação, tanto é que é uma via utilizada para artroplastia de joelho. Para aqueles casos de valga, a artroplastia é uma via de acesso comum. Então, aqui alguns exemplos clínicos, né, não mais em cadáveres, mostrando a exposição articular pela via chamada TARP, a inserção percutânea do implante. E hoje, com os implantes mais modernos, com parafusos bloqueados, que têm guias externos que permitem a colocação percutânea dos parafusos, isso fica ainda mais fácil. Obviamente que a parte articular é que continua sendo difícil. Essa realmente é a etapa mais difícil da cirurgia, que é a reconstrução articular. Então, aqui um outro exemplo de uma via TARPO,
A gente vê aqui o fórceps pegando o fragmento de Hoffa lá no côndilo lateral, uma extensa cominuição no côndilo medial, e mostrando que pela via parapatelar lateral é possível expor-se, inclusive, esses fragmentos de Hoffa mediais. Obviamente que se forem Hoffas muito posteriores, nós vamos precisar de uma outra abordagem, que é o que eu vou comentar aqui em seguida. Quando a complexidade da fratura é maior medial, com áreas de afundamento, fragmentos muito posteriores, quando a gente deseja colocar um implante mais robusto no lado medial, uma placa, pode ser mais interessante fazer de forma combinada um acesso medial, no caso, por exemplo, de um acesso subvasto, ou uma via, ao invés de ser feita anterolateral, fazer a via anteromedial, que também vai permitir uma exposição ampla da articulação e a colocação da placa, talvez um pouquinho mais difícil, e em pacientes que têm uma musculatura mais volumosa, algumas vezes a gente vai precisar fazer um contra-acesso pequeno lateral apenas para fazer a colocação da placa. Falando mais um pouquinho aqui das vias mediais, né, existem várias subclassificações ou várias descrições de vias alternativas, né, como midvasto, subvasto, muito utilizadas para artroplastias, mas no trauma elas também são úteis. Esse é um caso relativamente antigo, uma fratura C3, onde a gente tinha Hoffa medial e um acometimento medial também importante, um fragmento grande medial, e a intenção aqui era colocar implante também no lado medial da articulação. Observem que o Langenbeck está afastando aqui a patela, né? Então, essa aqui é uma via anteromedial. Então, uma ampla exposição articular pela via anteromedial. Aqui um close da exposição. Parafuso articular sempre escariando para que a cabeça não fique saliente. E nessa época, a gente não tinha ainda os implantes com estabilidade angular. Os parafusos não eram rosqueados na placa ainda. Então, como a gente tinha traço no plano coronal, Hoffa, e a gente queria colocar um implante medial, a gente precisava de duas placas aqui para compensar essa falta de estabilidade angular. Então, nessa época, as duplas placas eram muito frequentes, bastante frequentes. A gente precisava fazer isso, senão ocorria o colapso in varo da articulação. Esse é um outro exemplo de uma via anteromedial, cominuição aqui acometendo todo o lado medial da articulação. Implantes comuns, uma placa em T, 4,5, parafusos 3,5 na superfície articular. Estou mostrando que essa via também permite uma exposição muito boa. E tem uma via que está ganhando popularidade também agora no trauma, que é a via subvasto medial. Então, o pessoal que faz joelho já está acostumado com essa via. E essa via também é bastante útil quando a gente tem, particularmente, esses traços mais posteriores e no lado medial da articulação. E pode ser combinado também com acesso lateral ou com o tarpo, porque a incisão cutânea ela fica mais medial mesmo, como eu vou mostrar aqui. Essa também é uma dissecção em cadáver, né, mostrando como é possível expor toda a área supracondiliana, toda a superfície articular. E esse aqui é um trecho curto de vídeo que eu coloquei de na verdade é uma via de acesso de uma artroplastia, mas a via é praticamente a mesma que a gente vai fazer para expor no caso de uma fratura medial. Então, aqui é feita uma incisão longitudinal, retilínea, uma dissecção por planos aí. E nós vamos dissecando sob a face, expondo a musculatura, expondo o vasto medial, e com o dedo é possível identificar a margem medial do vasto medial, e o dedo cai direto na superfície do fêmur ali. Está vendo? O dedo, o indicador colocado ali direto na superfície do fêmur. Então, margeando o vasto medial e parapatelar medial, nós levantamos, então, esse flap, a gente já cai direto na cápsula do joelho. Eu vou adiantar aqui um pouquinho o vídeo.
Então, é bastante simples, pouco frequente essa via, mas muito útil. E pode ser empregada das fraturas distais do fêmur também, mostrando ali a exposição articular que a gente consegue, então, com essa via. Falando sobre a redução e a fixação, quando a gente fala de joelho, nunca é demais ressaltar a importância de se conhecer esses ângulos metafisários e o alinhamento adequado da articulação, que idealmente ela precisa ficar paralela ao solo. Então, muito cuidado, principalmente com os joelhos flutuantes, né, com as fraturas articulares do planalto tibial e combinadas com a região distal do fêmur, porque isso pode enganar bastante. E cuidado também, porque existe uma séria tendência a terminar com as reduções em valgo nas fraturas distais do fêmur. Que ao posicionar a placa, a gente costuma empurrar o joelho em valgo, e é um erro bastante frequente. Aqui à direita é a manobra do bisturi elétrico, né? Então a gente estende o cabo do bisturi elétrico do centro da cabeça femoral ao centro do tornozelo, ele tem que passar no centro do joelho. Lembrando que a patela tem que ficar posicionada, centralizada nos côndilos, né? O joelho tem que estar em AP, e isso tem que ser checado durante a cirurgia, para que nós não terminemos a cirurgia com a articulação em valgo. E lembrando dos princípios, né? Que na metáfise, então, estabilidade relativa, nós vamos fazer redução indireta, sem tocar os fragmentos ósseos, sem enxergar essa zona acometida. O princípio a ser utilizado aqui, então, é o princípio do tutor. E acabou virando um sinônimo de estabilidade relativa. Já na articulação, o princípio vai ser compressão, redução vai ser direta, então controle direto dos fragmentos articulares e estabilidade absoluta. E é muito importante conhecer a anatomia cirúrgica, porque algumas vezes o fêmur está tão fragmentado que a gente precisa ter uma ideia tridimensional do fêmur, e principalmente respeitando essas inclinações axiais, os 10 graus da superfície do côndilo lateral e 25 graus da superfície do côndilo medial, para que os implantes não fiquem salientes na região medial do joelho. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto um caso que estava bem operado, a redução estava boa, mas os implantes salientes na região medial, e aquela era a única queixa do paciente. Então, muito cuidado com um problema simples de resolver. Então, basta rodar internamente o joelho em torno de 20, 25 graus para se conseguir uma inclinação tangencial do intensificador e saber se o implante está saliente ou não. É bom ter ferramentas adequadas que abraçam o joelho, então esses fórceps grandes são muito úteis. Aqueles fórceps mais comuns que vêm na caixa do 4,5, algumas vezes eles não se encaixam bem, eles acabam sendo pequenos. Para colocar por dentro da articulação, às vezes eles não se adaptam, e por fora eles machucam a pele. Então, quem puder providenciar esses fórceps grandes periarticulares, eles ajudam demais. E aqui à direita, o clamp colinear, que também é muito útil. Aqui um exemplo de um caso de uma fratura do tipo C, a cominição articular relativamente simples, então uma fratura do tipo C2. Aqui nós conseguimos ver, então, os fragmentos no corte axial da tomografia. A abordagem tipo TARPO, parapatelar lateral. A manobra do joystick. Então, com fios de Kirchner, a gente consegue manipular os fragmentos livremente e fazer ajustes finos da redução. Lógico que aqui a gente está exagerando um pouquinho para filmar, né? Esses aqui são vídeos cedidos pelo Dr. Rogério Bittar. Então, lembrando mais uma vez da redução anatômica da superfície, uma outra manobra que ajuda bastante é a manobra do professor Pacola, que publicou isso já há bastante tempo atrás, onde a gente coloca um pequeno coxim embaixo do calcâneo do paciente para reproduzir o recurvato fisiológico, né, em torno ali de 3 a 5 graus. Então, a gente não coloca coxim sobre o joelho, e sim embaixo do calcâneo. E aí, um fio de Kirchner ou um Steinman, ele é colocado de anterior para posterior no maciço condilar, e ele é tracionado, então, distalmente. Essa é a figura original do artigo, mostrando que a cápsula fica relaxada
devido à ação dos gastrocnêmios aqui, que causam um recurvato da fratura, ou seja, o côndilo fica estendido, e ao se fazer a manobra, a gente tensiona a cápsula posterior do joelho, corrige esse desvio, fazendo um contraponto à ação aqui dos gastrocnêmios, e não existe o perigo de inverter a deformidade, de causar um anticurvato, porque a cápsula ela vai limitar justamente essa extensão. E como o coxim está lá no calcâneo, né, então basta tracionar esse fio distalmente e a gente tem certeza de que a região distal do fêmur vai ficar perfeitamente alinhada. E aqui é a manobra no intensificador, né? Então, tracionando esse fio distalmente, a gente vê como é possível controlar esse maciço articular distal e contrapor a ação dos gastrocnêmios. Na articulação, a estabilidade é absoluta, com parafusos de tração. Nós podemos usar tanto os parafusos de meia rosca esponjosos, sempre preferível usar os parafusos de rosca 32, então quanto mais rosca no fragmento oposto, no fragmento trans, melhor. A tendência hoje é se usar parafusos de pequenos fragmentos, porque hoje as placas mais comuns não são essas que eu vou mostrar aqui, que é o DCS, né? Mas só para exemplificar, como nessas fraturas mais simples, o DCS ainda é um implante mais do que adequado e é o implante que todo mundo tem. Então, o fio guia ele tem que ficar paralelo a esses dois fios de referência. Então, um fio ele é paralelo à superfície articular, o outro fio ele é paralelo à superfície articular fêmoro-patelar, esse aqui fêmoro-tibial e aqui fêmoro-patelar. E o fio guia tem que ficar paralelo aos dois. Então, olhando de cima, paralelo à superfície articular fêmoro-tibial, e olhando em direção cranial, paralelo à superfície fêmoro-patelar. E aí, então, o parafuso do DCS é passado, o cabo em T fica paralelo à diáfise. Às vezes, a gente precisa fazer uma leve osteotomia aqui para acomodar melhor a placa, na região lateral do côndilo. E a placa DCS ela é inserida, então, de forma submuscular. E uma manobra que ajuda bastante na manipulação da placa é usar o próprio prego do DCS para virar a placa e encaixar a placa no outro parafuso que já tá inserido. E a gente passa o fio guia por dentro desse parafuso. Então, lembrar sempre de conferir o alinhamento axial no final da cirurgia, mostrando aqui a manobra do cabo do bisturi elétrico. Então, o eixo tem que estar restaurado no final da cirurgia. No final também da cirurgia, conferir o arco de movimento e procurar se certificar mais uma vez de que não existe, principalmente, o recurvato. Tá? Então, os dois erros comuns nessa cirurgia, o valgo e o recurvato por falta de correção justamente do desvio no perfil devido à ação dos gastrocnêmios. Então, é uma coisa que a gente nunca pode esquecer. Esse caso acabou evoluindo com uma dúvida aqui na consolidação. Na verdade, a fratura formou um calo muito pobre. Foi feita a enxertia, depois a decorticação e enxertia óssea. Aí a consolidação foi bastante sólida. Esse paciente acabou evoluindo muito bem. Existem vários e vários implantes que a gente vai escolher não só de acordo com a geometria da fratura, mas de acordo também com a qualidade óssea, de acordo com o grau de comprometimento de partes moles, até mesmo obesidade do paciente. Então, em obeso, muitas vezes a gente prefere usar hastes retrógradas. E, mais uma vez, mostrando aqui o DCS, que é um implante muito comum, barato, disponível em todos os serviços. Porém, precisamos tomar cuidado com o DCS, porque quando a gente tiver o traço tipo Hoffa, nós teremos parafusos de anterior para posterior, ou eventualmente posterior para anterior, e eles podem bloquear justamente o trajeto onde a gente vai colocar o tambor da placa e aquele parafuso maior, né? Então, quando a gente tiver traço de fratura no plano coronal, aí o DCS já não é um implante tão interessante. E aí a gente vai procurar essas placas que têm vários parafusos. Esse é um caso também bastante antigo, ele já tem 20 anos esse caso. Foi quando eu comecei como médico assistente no HC, e foi um dos primeiros casos que eu fiz quando eu comecei lá.
uma fratura bastante complexa do fêmur e da tíbia com rofa bilateral. Então, aqui a gente precisava de uma placa com vários parafusos distais, mas nessa época a gente não tinha parafuso bloqueado. Então, qual que era a alternativa? Usar uma placa medial também. Então, novamente foi feita aquela abordagem anterior. Eu não achei mais as fotos clínicas, eu lembro que o professor Kleber tinha foto disso, mas eu não tenho mais. Na tíbia foi usada uma placa lateral e um fixador medial, justamente para não ter o colapso em varo também na tíbia. E esse paciente também acabou evoluindo bem. Hoje, com essas placas bloqueadas e várias opções de parafusos no maciço condilar, a gente pode dispensar implante medial em algumas situações, né? Ou até na maioria delas, se for um paciente com boa qualidade óssea, um paciente colaborativo. Para que a gente consiga, então, não atrapalhar a placa que vai na face lateral do fêmur, é importante passar os parafusos de tração bem na margem articular, procurando evitar essa região marcada aqui em verde. E também nos parafusos de traço para corrigir o ROFA, procurar colocar os parafusos no final da tróclea, evitando, então, o dano na superfície articular. Esse aqui é um exemplo, um paciente que teve fragmentos curtos, ele teve um trauma no painel do veículo, uma fratura tipo C, bastante grave, mostrando, então, a tendência atual de usar parafusos de menor calibre, né, parafuso 3,5, placa lateral, fixando ROFA bilateral. E essa é a foto clínica do paciente. Então, com esses implantes, com várias opções de bloqueio laterais, a gente consegue evitar esses parafusos de anterior para posterior do traço tipo ROFA. Falar um pouquinho das hastes retrógradas. Elas são interessantes, principalmente naquelas fraturas mais simples, pacientes obesos, e naqueles joelhos flutuantes, onde pela mesma via a gente consegue fixar o fêmur e a tíbia. Métodos percutâneos, geralmente bastante simples fazer haste retrógrada. E para aqueles casos onde a gente tem um grau mais intenso de comprometimento de partes moles, também pode ser interessante. Quais são as opções que a gente tem para melhorar a fixação, principalmente naqueles ossos osteoporóticos, fraturas muito complexas? Nós já falamos de implantes bloqueados. Nós podemos usar dupla placa. Hoje a tendência é se recomendar dupla placa, mesmo tendo parafusos bloqueados naquelas fraturas periprotéticas, com fragmentos muito curtos, e fraturas do tipo C em ossos mais osteoporóticos. Também se fala bastante em associação de implantes, então usar haste intramedular junto com placa, coisa que a gente nem comentava muito, agora a gente já tem utilizado, já se escuta falar mais sobre isso. E o augmentation também, como a gente tem um aumento das fraturas em ossos osteoporóticos, que seria reforçar a fixação desses parafusos com cimento ortopédico metafisário. Vou mostrar aqui rapidamente alguns estudos comparando a estabilidade desses vários implantes. Então, comparando aqui placas com parafusos bloqueados e hastes, e parece que esses estudos confluem para os mesmos achados. As placas, elas têm uma melhor estabilidade torsional e as hastes têm uma melhor estabilidade axial. Então, teoricamente, naquele paciente pouco colaborativo, eventualmente aquele paciente mais idoso, que não vai fazer uma descarga protegida de peso, talvez hastes sejam mais interessantes nessa situação. Já nas fraturas onde o comprometimento articular é mais complexo, fragmentos muito curtos, aí placa pode ser mais interessante. Aqui um outro estudo que também chegou basicamente nas mesmas conclusões. Esse daqui também estudo com cadáver, né? Então eles usam sempre pacientes osteoporóticos, compararam também haste com placa e o mesmo achado, né? Então a placa tende a ter uma maior deformidade às cargas axiais. E recentemente, então esses aqui são trabalhos de 2020, 2021, 2019, tem se falado muito então de dupla placa, principalmente naquelas fraturas baixas periprotéticas. Essas duplas placas, elas não atrapalham a consolidação óssea, como era muito temido
Então, a taxa de consolidação continua bastante alta, inclusive até melhorada com dupla placa, porque melhora a estabilidade da fixação, desde que a técnica seja adequada. E estudos até de vascularidade não têm mostrado um prejuízo com essa utilização. Esse é um trabalho de Nova York, tá, o grupo do Helfet. Esse é um caso nosso recente, uma fratura periprotética mais baixa, um traço relativamente simples, paciente de 88 anos. E o que a gente fez aqui, como o fragmento maior era medial, a nossa abordagem foi primeiro medial, subvasto, fixação com parafusos bloqueados nas extremidades devido à qualidade óssea e redução anatômica e parafuso de tração. E para suplementar a fixação, percutaneamente, uma placa com parafusos bloqueados pela via lateral. Esse aqui é o resultado final com 3 meses de cirurgia. Eu estava doido para bater foto dessa paciente ontem, que ela estava agendada ontem comigo no consultório, mas ela desmarcou a cirurgia, a consulta com medo da pandemia e tudo, então ela não foi. Queria também mostrar aqui, é interessante tomar nota desse artigo, porque ele ilustra o passo a passo da aplicação de placas mediais longas. Então, ele tem esquemas, fotos, é muito interessante esse trabalho aqui. Quando for necessário, então, a utilização de dupla placa, ele mostra como moldar a placa em osso de plástico, os trajetos que são mais seguros para a colocação de parafuso. E esse é um exemplo também do nosso serviço, criado pelo Dr. Vinícius, onde a gente consegue enxergar aqui a placa lateral comum, convencional, e uma placa reta, moldada previamente, fazendo então a estabilização medial de uma fratura muito, muito instável. Então, sempre que tiver essa cominuição medial, essa falha metafisária grande, a utilização de dupla placa pode ser bastante interessante. Estudos da vascularização dessa região mostram que os 60% distais do fêmur, ou seja, se a gente pegar desde a linha articulada até o topo do trocânter maior e pegar os 60% distais, essa face medial é bastante segura, porque os ramos que cruzam aqui mais próximos ao osso, eles são mais proximais, aqui nessa região, não sei se vocês conseguem ver aqui na minha setinha. E tem outros estudos também falando da vascularização medial, esse aqui é de 2016, mostrando também a relação aqui do fêmur com o canal de Hunter, que fica em torno de 10 centímetros aqui do tubérculo adutor, o ramo que fica sob risco, que é o ramo vasto medial, e mostrando que toda essa face aqui medial do fêmur fica bem exposta e adequada para a colocação de placa. Então, estudos aqui comparando, de novo, né, estudos biomecânicos comparando a associação de implantes para melhorar a fixação, eles mostram o óbvio, né, que sempre que a gente associa implantes, eles são mais estáveis do que os implantes isolados, e existe uma leve vantagem da dupla placa, inclusive quando comparada com a associação placa e haste. A associação de cimento, então, para aqueles ossos extremamente osteoporóticos, a utilização de cimento ortopédico vai melhorar a fixação. Então, lembrar desse recurso naqueles casos extremamente osteoporóticos. Então, os estudos biomecânicos mostram que realmente ocorre uma maior resistência ao arrancamento desses parafusos quando a gente melhora a qualidade óssea com o cimento. E aqui eu vou finalizar com alguns casos interessantes. Esse aqui é um paciente que teve uma fratura da região distal do fêmur, que evoluiu com uma infecção bastante grave. No acidente, ele já perdeu uma boa parte da tróclea e depois, nos desbridamentos subsequentes, ele perdeu praticamente toda a superfície anterior da região distal do fêmur. Nessa tomografia, a gente vê o espaçador de cimento com antibiótico. Ficou no fixador externo muito tempo, desenvolveu rigidez do joelho, fístulas, e é um paciente muito novo, então a gente queria tentar preservar não só algum movimento do joelho, mas também o estoque ósseo. Então, essa é uma imagem intraoperatória, mostrando que toda a região anterior da região distal do fêmur estava praticamente inexistente,
E o que a gente fez foi fazer a impressão 3D, baseada na tomografia, em tamanho real. Então, a gente teve uma cópia muito aproximada da região distal do fêmur, e nós pedimos, então, enxerto no banco de osso e procuramos desenhar ali aquilo que faltava no paciente, uma vez que a gente não tem enxerto vivo, né, aqui no Brasil. Aí nós cortamos, de acordo com o desenho que a gente fez, essa parte foi meio artesanal. E aí, separando, então, o fragmento anterior, que englobava toda a tróclea, a gente, então, posicionou lá naquela falha que existia e com 2 placas a gente conseguiu estabilizar aquele fragmento. Esse caso ainda está em evolução, ele não está totalmente concluído, mas aqui a gente já tem 1 ano da colocação desse enxerto de tróclea, né, digamos assim, com as tomografias. Então, existe ainda alguma incongruência articular, porque, obviamente, não casa perfeitamente, não um fêmur com o outro. Porém, a gente tem uma tróclea agora, a gente tem uma superfície articular. Os implantes atrapalham bastante na interpretação da imagem, mas a nossa impressão é que está tendo, sim, uma incorporação desse enxerto. Infelizmente, ele ainda tem muita rigidez no joelho e tem ainda uma pequena fístula anterior, que ora aparece, ora desaparece. Esse paciente foi um paciente que também muito idosa, em que não foi possível salvar a artroplastia, porque o estoque ósseo na prótese era muito pequeno, uma falha óssea grande, e a solução encontrada foi para o implante que a gente tinha na disposição, na instituição, que é uma endoprótese, uma prótese de ressecção, mas que foi o que manteve a paciente funcional. Então, como conclusões, conhecer a anatomia da região distal do fêmur é essencial para o entendimento da fratura, para o planejamento da via de acesso. Aquela via TARPO, que é a anterolateral, sem dúvida vai ser a mais utilizada. Eu queria lembrar mais uma vez o acesso subvasto, que ele vai ser muito, muito útil justamente para aqueles casos mais difíceis, onde a gente tem um ROFA medial, que é muitas vezes difícil de acessar e de enxergar bem pela via anterolateral convencional. Muito cuidado com o recurvato, então eu mostrei a manobra do professor Pacola, né, para evitar que isso aconteça. A tendência para essas fraturas é a utilização de placas longas, estáveis, lembrando de preservar uma boa área de trabalho, uma boa área de fixação no osso, principalmente naqueles ossos mais osteoporóticos. Considerar a colocação de uma placa medial, essa tem sido uma tendência muito forte recentemente, e lembrar da mobilização precoce. Então, eu queria saber se alguém tiver alguma pergunta, né? Fique à vontade aí para perguntar. Acabei passando um pouquinho do tempo, pedir desculpa aí para vocês. Eu tinha falado que ia falar em até 30 minutos, acabou passando um pouquinho. Não, Fabrício, tranquilo. Acho que você abordou bastante bem aí. Acho que é uma aula bastante completa e não tinha como falar em menos tempo. Acho que está perfeito. Está bem documentada, com casos interessantes que você mostrou aí, uma aula bem didática. Obrigado, viu? Que isso, eu que agradeço. Alguém tem alguma pergunta aqui tem o pessoal que eu pus como panelista, se quiser fazer alguma pergunta para o Fabrício, alguma dúvida que ficou, eu estou olhando o chat aqui para ver se também tem alguma dúvida dos residentes. Dá uns 5 minutinhos aí se tiver alguém com alguma pergunta. Ô, Fabrício, posso perguntar uma? Dá licença, Mauro, posso? Fala, André. Desde que eu saiba responder, né? Não, perfeito. Fabrício, a gente tem alguns casos de fratura com perda segmentar. Qual que é a sua experiência nessas perdas segmentares? Você tem experiência com RIA, ou usa geralmente enxerto de ilíaco, ou você tem usado algum substituto ósseo, transporte? Como é que vocês têm abordado esse tipo de fratura? André, a gente não tem tido um protocolo, assim, uma preferência, sabe? Talvez seja até um pouco de falha nossa. A gente tem feito um pouco de cada coisa, né? Então, para falha muito grande, que a gente acha que o ilíaco não vai dar conta, né? A gente tem feito, sim, a utilização do RIA ou do transporte. Então, a gente teve
recentemente, aí, uns 2 ou 3 casos que a gente fez transporte sobre haste, com fixador monolateral no fêmur. A gente teve caso de RIA, só que o RIA é caro, né? Então ele demora muito para autorizar no nosso serviço. Então, às vezes, está demorando muito para autorizar, a gente pega e acaba mudando o método, né? Então não é uma coisa que a gente usa com frequência, não o RIA. Mas a gente pede sim quando tem falha grande. E a gente tem usado muito o masquelê. Até teve um caso agora, recentemente, que poderia ter colocado uma fratura fixada com haste e a gente fez um masquelê enorme, assim, enorme. Tiramos um enxerto de ilíaco anterior, posterior. Mas ficou até bom. Então, mas a gente não tem uma experiência assim com o método só para eu te falar, olha, esse funciona melhor que o outro. A experiência é meio variada, né? O fixador externo para transporte no fêmur, a gente tem procurado fazer mais aqueles casos previamente infectados, que já tem muita fibrose articular, que o movimento do joelho já não é muito bom, né? Porque fixador no fêmur é mais complicado, né? Você sabe que é mais difícil, né? Então, para esses casos, a gente deixa mais o fixador. E para os outros, a gente tenta fazer o masquelê ou o RIA. Perfeito. Muito obrigado. Hein? Nada. Fabrício, tem uma pergunta aqui do presidente. Deixa eu te passar a pergunta. A pergunta do Rubens. Vale a pena o uso de dupla placa, levando-se em consideração o maior tempo cirúrgico e o material de síntese utilizado versus pequeno acréscimo de estabilidade? Você pode responder. Acho que a habilidade do cirurgião resolve isso aí também, né? Você mostrou um acesso pequeno, não desvitaliza muita coisa. Mas pode responder. Esses estudos aí anatômicos que fizeram, né, com cadáver, tudo, a conclusão foi que não há uma desvascularização importante do fêmur, porque os vasos eles são mais póstero-mediais e tem só aquele vaso mais distal ali, né, que é o vaso que vai para o vasto medial. Então, é o único vaso que dá até para isolar ali. Então, não é assim um método que desvasculariza muito, né? Em termos de dificuldade, eu diria que ele é só diferente do que a gente está acostumado. Mas não é mais difícil, ele só é diferente. Depois que você faz 1 ou 2 casos, não tem tanta dificuldade. Agora, lógico que aquela placa longa, né, que você tem que moldar, fazer ela helicoidal, para você bloquear na frente, você tem que ter o trabalho, né, de colocar um fêmur num saco plástico estéreo, de moldar a placa, de às vezes essa moldagem não coincidir com a anatomia do paciente. É lógico que isso acrescenta tempo cirúrgico. Então, não é uma coisa para se fazer de rotina mesmo. Eu acho que é para aqueles casos onde você tem uma combinação metafisária muito grande, uma fratura muito instável, né? Ou, eventualmente, num paciente muito osteoporótico. Então, realmente não é o caso para rotina. Agora, se você tem um osso bom, num paciente jovem, colaborativo, uma placa boa, lateral, bloqueada, vai funcionar bem. Tá bem. Boa noite. Uma pergunta também? Oi, boa noite. Boa noite. Uma pergunta rápida. A gente usa de rotina o banco de tecido para cirurgia de artroplastia de joelho e tal. Eu vi você mostrando aí nos casos de trauma. Qual que é a experiência de vocês em relação à integração e complicações que você viu com o uso desse enxerto de banco, esse tipo de coisa? Vocês tiveram muito isso ou não? Você podia falar para a gente? Então, Marcelo, eu não sou a pessoa mais indicada para te falar disso, porque quem usa mais o banco assim com esses enxertos grandes, né, é o pessoal da oncologia mesmo, né, o professor Edgar. Essa foi a primeira vez que eu usei um osso tão grande assim, né, então eu não tenho experiência para te falar da integração. Esse caso, eu acho que está integrando, mas como ali a tomografia ela atrapalha muito por causa dos implantes, né, também não consigo jurar por Deus que isso está acontecendo, né? Sei. E foi uma tentativa porque o menino tem 17 anos. Não, achei ótimo. Isso eu tentei. Mas eu não sei te falar como tem sido a integração, até porque esse foi o único caso que a gente fez assim com enxerto grandão desse jeito, né? Então, tá bom. Ok, obrigado. Nada. Mas alguém querendo alguma pergunta, não? Fabrício, aqui é o Panheiro. Você tem usado com frequência prototipagem, assim, nesses casos mais complexos, ou é só assim? Não, esse caso a gente usou. Eu já usei para alguns casos de fêmur proximal, que eu
precisava planejar a osteotomia, não sabia se tinha espaço para passar a lâmina ali da placa fundilha, né? Alguns casos de planalto tibial, mas não é uma coisa muito frequente, não, sabe? Eu acho assim que tem sua utilidade, mas também não é aquela coisa que é extremamente necessária, porque com a tomografia você consegue algumas vezes planejar bem. Tem até um caso aqui que eu trouxe para discussão, que é de uma consolidação viciosa intraarticular do planalto, que com a tomografia dá para você planejar. Lógico que se você tiver uma facilidade, né, de fazer o modelo, tudo, você tem uma visão tridimensional melhor, né? Mas para quem não tem facilidade, acho que não é uma coisa que compensa gastar dinheiro e neurônio, não. Agora, nesse caso específico, eu precisava, né? Porque eu precisava de um molde para poder cortar o enxerto exatamente naquele formato, né? Então, não tinha como eu ter essa ideia com o osso do paciente ali, porque eu não conseguia tirar o fêmur para moldar esse certinho, né? Então, nesse caso, eu acho que ajudou bastante. Acho que podemos passar para a segunda parte, Fabrício, né? Discussão de casos. Tá. E no final vou pedir para todos aí não saírem aqui da aula, que a gente vai fazer uma foto. Depois todo mundo vai abrir a câmera, a gente vai fazer uma foto aqui de todos nós, tá? Ah, legal. Então, ó, fica à vontade para a próxima parte. Então, a discussão será com o doutor André Andrade, o Ricardo Ascar e o Ricardo Bandeira, tá bom? Acho que vocês podem até escolher. Lógico que não vai dar para a gente ver todos, né? Então, tem o caso 1, que é uma fratura distal de fêmur. Caso 2, uma fratura complexa de planalto tibial. O 3, uma fratura que envolve a coluna posterior do planalto tibial. Caso 4, era uma fratura Schatzker 2, que teoricamente é simples, mas ela era muito cominuída lateral. O 5 é uma periprotética de fêmur. E o 6 é uma consolidação viciosa de uma fratura do planalto medial. Do planalto medial. Então, não sei o que vocês... Se alguém se candidatar aí para escolher o caso. Mas se deixar aberto assim, eu pedi para os colegas que estão aqui, se eles que vão debater. Eu estou achando interessante aqui, né? Qual? Chat, periprotética. Quer fazer algum diferente? Você falou que o distal do fêmur você já deu na sua apresentação. Você poderia pegar algum dos outros aqui? Tá. Vamos escolher um dos outros, então. Vamos... Periprotética, então, primeiro? Eu acho que a periprotética era uma boa ideia. Então, vamos lá. Um paciente, 67 anos, mulher. Essa paciente, ela, na verdade, era uma pseudartrose. Ela tinha uma história estranha, ela foi parada em outro serviço, ela tinha já uma artroplastia, mas o joelho dela não era bem alinhado. E o médico resolveu fazer uma osteotomia para corrigir o mau alinhamento, né? Então, fez uma osteotomia supracondiliana para corrigir o mau alinhamento, isso 1 ou 2 anos antes, e essa osteotomia evoluiu com pseudartrose, houve uma quebra do implante, uma paciente saudável. Então, essa era a imagem que a gente tinha, né? Então, uma paciente com artroplastia prévia e uma osteotomia que acabou não dando certo porque não consolidou. A gente tem aí uma pseudartrose. Aí vamos abrir, então, para o pessoal comentar, né? Que pseudartrose é essa? Que tipo que é? O que a gente pode fazer nessa situação? Quais são as ideias? Lógico que não tem uma única solução, né? E a placa está quebrada, né? A gente consegue ver aqui que a placa está quebrada. O paciente com dor, o vado piorando, né? Quem quer começar falando? É que eu não estou vendo mais aqui, como eu estou apresentando, eu não estou vendo mais o nome dos participantes, sabe? Então, se alguém puder me ajudar para ir chamando aí as pessoas. Bandeira, então. No caso, o paciente tem um varismo, uma pseudartrose hipertrófica, o paciente apresenta um varismo acentuado relacionado ao anular, e para Bandeira está falando um pouco baixo. O seu áudio.
Bandeira, você pode falar um pouquinho mais alto? Isso, agora melhorou. Tá bom, vou colocar perto do microfone. Então, vamos sobre a artrose hipertrófica, com desvio guarda, e aparentemente ele tem associado um encurtamento aqui que parece ser de 3, 4 centímetros, né? É isso? Tem um encurtamento, sim. Tem um encurtamento. Mauro, o som está muito ruim, mano. Não dá para ouvir. Bandeira, aquela hora que você tirou o microfone, falou direto no... Vê se agora melhorou. Sim, melhorou. Então, tá bom. Então, assim, uma pseudartrose é atrofia, hipertrófica, com a falha de síntese, encurtamento deslinguado. Tá? Então, aí nós temos vários conceitos que a gente precisa tratar. Primeiro, a correção da deformidade, então a gente pode piorar ainda mais o quadro de síntese. A pseudartrose em si, que você precisaria tratar, e a possibilidade de tratamento de encurtamento também. Não sei se a gente pode já, falando tudo, pensaria em fazer, ou se deixa para os outros colegas também estar falando o que cada um acharia de fazer. Vamos ver se alguém tem mais algum comentário, alguma coisa, né? Mas eu acho que está correto. Agora quem não está te ouvindo sou eu. Bom, o Bandeira resumiu bem, e eu gostaria de acrescentar que há um risco de infecção no foco da pseudartrose, né? Tem um foco alargado, um calo hipertrófico, então tem que pensar sempre no risco de ter uma infecção de baixa virulência. Mas, de qualquer forma, eu acho que é o que o Bandeira comentou mesmo, eu concordo com ele. Bem lembrado, né? Às vezes a pseudartrose pode estar associada com uma infecção, né? Múltiplas cirurgias, né? Nesse caso, eu acredito que o mais importante é fazer esse fêmur consolidar e restabelecer o alinhamento. Eu, particularmente, não ficaria tão preocupado com o encurtamento nesse momento. Acho que um caso, uma pseudartrose hipertrófica, então, provavelmente uma falha mecânica nessa estabilidade, e provavelmente deve ter ficado um pouco rígido esse sistema aí que ele fez pós-osteotomia, ou a cortical medial falhou, né, e está perdendo invaro, ou os dois, né? Mas eu pensaria em excluindo o que o André falou sobre infecção, né? Acho que é importante realmente fazer essa avaliação, esse screening, né? Fazer uma estabilização melhor dessa fratura e corrigir o alinhamento dessa pseudartrose, perdão. Uhum. Provavelmente é um caso bom para dupla placa, mais enxertia. Uhum. Essa é uma pergunta que eu ia fazer, se vocês acham que que é necessário colocar enxerto ou não, até que ponto que a gente corrige o encurtamento e a deformidade, né? Porque são coisas que a gente ficou pensando mesmo. Na verdade, são 3 centímetros de encurtamento e eu também pensei como você, Ricardo. Acho que é uma coisa que a gente consegue compensar no calçado, já é uma paciente idosa, porque fazer compressão, consolidar a pseudartrose mais alongamento em outro foco vai ser um tratamento muito longo, difícil para ela. E uma coisa que a gente pode fazer posteriormente, né? Se ela reclamar muito do encurtamento, a gente pode corrigir depois. Eventualmente até alongando na tíbia, que é mais fácil. Né? Pensando na pseudartrose hipertrófica, então, normalmente quando você tem isso, é uma falha mecânica. Para descartar essa infecção, exames laboratoriais, ver se vão estar alterados ou não. Poderia pedir cintilografia e tudo mais, que, na minha opinião, eu estou acostumado a tratar a infecção, ela mais te atrapalha do que te ajuda. Se tiver realmente uma suspeita de infecção, pensaria até em fazer uma biópsia prévia nisso, tá? Cisãozinha percutânea, lá, tirar um fragmento, ver para a cultura se tem cultura ou não, se tiver infecção ou não. Não tendo infecção, eu não vejo se essa prótese ela tem um canal que passa pelo centro. Minha primeira opção seria tirar isso, tirar o material de síntese e com a própria haste
uma haste retrógrada, você tentar alinhar, você vai abrir esse canal, estimular, melhorar o alinhamento mecânico, permitir até a certo ponto carga precoce, seria uma das maneiras. Tá? Enxertia, pensando numa pseudartrose hipertrófica, eu acho que a gente só levar a estabilidade para ela, nós já vamos resolver. Aí, como você mesmo disse, opções de solução, nós temos várias. Placa lateral, placa medial, dupla placa, haste. Então, dá para uma miscelânea grande do que fazer e do que pensar em fazer. Concordo. Eu não tinha informação sobre essa prótese, sabe? Eu não tinha informação de marca, não é uma prótese que eu conheço, né? Veio de um serviço diferente. Então, eu confesso que a osteossíntese medular não foi uma ideia que me agradou muito por causa disso. E eu também pensei mais em compressão, né? Porque como é uma pseudartrose bem vascularizada, hipertrófica, a gente vê que o osso está vivo, está reagindo, né? Tem bastante osso aí. É uma situação que o que precisa é de estabilidade mesmo. Então, eu pensei em resolver isso com compressão. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário antes de eu mostrar a solução do caso. Fabrício, queria fazer uma pergunta. Claro. Ernesto, seria uma alternativa aí ressecar esse foco, tirar o material de síntese, trocar o material de síntese e decorticar, limpar esse foco? Tem lugar aí nessa situação para placa onda com enxerto? Olha, a placa onda geralmente é para situação onde a gente precisa pôr o enxerto, né, e que o osso está pouco reativo. Aquela pseudartrose mal vascularizada, né? Eu pensei nisso por causa da idade da paciente, para auxiliar ter uma consolidação mais rápida, apesar de ser hipertrófica a pseudartrose. Então, a gente interpretou nesse caso como uma resposta fisiológica boa dela, porque tem bastante calo, né? Tem um calo medial e posterior aí bem volumoso. Então, a gente interpretou como biologicamente bom, né? Agora, se fosse um caso com suspeita de infecção, que a gente tivesse que desbridar o foco, ou se uma biópsia prévia revelasse realmente uma infecção, aí eu acho que essa sua sugestão seria ótima, de ressecar o foco e fazer uma compressão, eventualmente seguido da compressão fazer um alongamento, né? Mas essas pacientes não tinham nenhum sinal de infecção, os exames normais, sabe, realmente não era o que preocupava a gente, não. Ela não tinha sinais de infecção. Ok. Então, posso seguir com a solução? Acho que pode sim, Fabrício. Pode sim, mano. Então, partindo desse princípio, que não era infectada, era uma pseudartrose hipertrófica, né? Aí o nosso raciocínio foi em conferir estabilidade para que essa pseudartrose consolidasse e compensar o encurtamento depois com uma compensação no solado do calçado mesmo, né? Então, aqui foi feita uma abordagem ampla, com decorticação, mas sem enxertia. E aí foi feita a compressão do foco com o tensor articulado, com o famoso macaquinho, né? Aqui embaixo a gente consegue ver isso. E fixando primeiro os parafusos distais e fazendo a compressão com o tensor articulado, a gente corrige inclusive o varo, porque a compressão vai ser maior lateral do que medial. Então, esse que foi o raciocínio. Até corrigir um pouco o varo, fazendo bastante compressão aí com o tensor articulado. E aí, depois, parafuso de tração cruzando o foco da osteotomia, justamente para aumentar o máximo possível a estabilidade. E a gente, para não perder viagem aí, né? Tratando-se de uma paciente idosa que a gente queria colocar o máximo de estabilidade, a gente colocou duas placas. Então, uma placa medial e uma placa lateral e parafuso bloqueado onde dava para usar nessa placa, né? Então, o acesso medial foi um acesso pequeno, o acesso lateral foi um acesso maior, até porque a gente precisou colocar o macaquinho, né? Não tem como colocar por um acesso pequeno. Essa aqui foi a radiografia final, né? Então, agora a gente vê um alinhamento do joelho melhor do que antes.
justamente por causa do macaquinho, né, que tensionou mais a parte lateral que medial, então ela comprimiu bastante lateral. E aqui estou mostrando antes da compressão e depois da compressão, como que praticamente até some, né, ali o foco da osteotomia, né? E agora esse paciente está com 6 meses de cirurgia, está andando, a osteotomia já consolidada, função boa. Então, resolveu. Pode ver que até um parafuso aqui acabou quebrando, né? Mas agora está consolidado e está resolvida a situação. Bom, não sei se a gente tem tempo, Mauro. Qual que é a programação de vocês aí? Nós temos eu me programei para a gente poder estar aqui até as 21 horas. Acho que nós temos um tempinho. Acho que não sei se vamos precisar usar muito tempo, mas fica à vontade. Eu acho que foi interessante. Acho que é bom para a gente aproveitar. O que puder aproveitar a discussão é ótimo. Tá. Então vamos tentar apresentar mais 1 ou 2 casos aqui, né? Acho que assim a gente aproveita mais. Alguém quer sugerir algum outro aqui? Vamos falar de platô tibial, pode ser? Platô tibial. Aí tem o caso 2, que é uma fratura complexa. Um 3, que é um caso mais posterior. E Tem um caso 3 que tem bastante residente, Fabrício. Tá. Vamos pegar... É isso que eu pensei também, para ilustrar para eles aí. Peraí, então, que acho que foi o caso errado aqui. Peraí. 3, né? Então, 3 aqui, ó. Essa aqui foi uma paciente de 49 anos, um paciente, 49 anos, homem, né, caiu de uma escada, não tinha nenhuma comorbidade, fratura fechada, nenhum trauma associado, então não tem nada assim de pegadinha, né, nada que a gente possa atrapalhar no nosso tratamento e no nosso planejamento. Então, essa aqui é da radiografia em AP e perfil. Então, acho que a gente pode começar a discussão daqui, né? Eu, sem querer, já mostrei ali que já foi colocado um fixador externo. Tratamento inicial. Quem quer começar? Eu vou inverter um pouco. O André quer começar falando? Pode ser. Uma fratura, principalmente lateral, né? Cominuta, com afundamento e cisalhante. Geralmente, nesses casos, a gente considera uma fratura instável, tenta fazer um controle de dano com fixador externo, e eu acho melhor planejar o tratamento depois de uma tomografia. Acho que ajuda bastante uma avaliação tomográfica depois da fixação externa e tentativa de distração do foco, né? E como que tem sido a rotina de vocês assim com relação a fixador externo? Vocês usam sempre que tem bastante edema, só naquelas fraturas mais graves, né? Schatzker 4, 5, 6, ou como que é a abordagem? Bom, geralmente 4, 5 e 6, a conduta é para fixar externo. Daí, quando a gente tem uma fratura, mesmo seja de 1 a 3, mas tem um edema importante, tem algum cuidado de partes moles, ou alguma possibilidade de instabilidade ligamentar, a gente tem fixado também. Eu acho que a gente tem feito de forma parecida. Quando a gente tem uma fratura unicondilar, né, articular parcial, o joelho ele tem uma certa estabilidade, né? Então, na maioria das vezes, não precisa de fixador, né? Mas fratura luxação, né, são aquelas 4, 5, 6, ou quando o caso já chega com edema grave, a gente também costuma colocar o fixador. Agora a gente tem imagens até melhores aqui, né, na radiografia. Alguém quer antecipar algum comentário antes da tomografia? Ricardo, Bandeira. Na interpretação da imagem aqui, tem alguns aspectos um pouquinho diferentes aqui no Schatzker 2 normal, né? O que chama a atenção agora, como você mesmo falou, é esse fragmento posteriorizado. Você tem um fundamento importante, um fundamento grande do componente lateral. Você vê que tem uma paredezinha posterior ali, querendo dar o ar da graça, né? A gente vê aqui, né? Ó. Acho que a pior fratura é póstero-lateral, né? Exatamente.
É aqui, né, Ricardo? É. Tem um fragmento grande aqui, ó. E é algum desses aqui, né? Porque a parte medial tem um aumento de densidade aqui nessa zona metafisada, mas parece ter sido mais uma impacção, né? Como se fosse aquela fratura de criança, né? Lembra um pouco aquela fratura de criança, né? Meio impactado aqui o osso. E aqui a tomografia. Um fundamento grande mesmo, né? Quase nada. Né? Que é interessante, uma coisa que o meu chefe sempre falava, né? Aliás, foi chefe de vários aqui, né? O professor Kleber Pacola, né? Se você fizer um desenho aqui do côndilo lateral, do contorno do côndilo lateral, você vai ver que ele casa certinho com esse desenho aqui. Tá vendo que interessante? Né? Porque o fêmur, ele afunda toda essa região aqui. Então, quando a gente reduz o joelho, ele deixa a impressão digital dele no nativo. E o fragmento fica lá afundado, né? O fragmento não reduz, né, com tração. E aí a gente vai deixar esse fixador, quanto tempo, como que a gente vai planejar esse caso, hein? Olha o fragmento aqui atrás, ó. Vocês costumam pedir sempre que disponível a 3D ou não faz parte da rotina? Reconstrução 3D. Aí eu peço sempre que possível. Porque o que eu tenho visto, principalmente entre os residentes, é que agora o pessoal está usando só o 3D, né? E acaba nem olhando os outros cortes. Que é um erro danado, né? É. Porque quando o principal 3D, é o axial, né? Então, exatamente. Porque aqui... Por quê? Você quer dar uma explicada aí, Ricardão, por que o axial é importante? O axial vai determinar os planos da fratura, né? Se a fratura tem uma fratura no plano sagital, no plano coronal. E os planos das fraturas vão indicar diretamente onde você vai precisar apoiar seus implantes, né? Então, o mais importante para o planejamento é o plano axial. Onde você vai fazer seu acesso, enfim. Então, aí que é o corte da tomografia, né? O corte da tomografia é o axial. E hoje eu vejo muita gente não olhando o corte axial, olhando só por fora do osso, na reconstrução 3D. Então, tem que lembrar disso que você comentou, né? Onde que está a fratura, né? Aqui você tem a janela da fratura. Geralmente aqui é onde você vai abrir, onde você vai enxergar, ou aqui, né? E o meio do fragmento é onde você vai calçar com o implante. Aí você vai correndo o corte, você vai chegar no vértice da fratura, que é onde vai apoiar o implante. Né? E é uma coisa que muita gente está esquecendo. Aí começa, porque essa imagem é bonita, né? E todo mundo fica olhando só para isso aqui. E qual que é a ideia agora? Quem que gostaria de comentar aí o plano depois que regrediu o edema? Como que vai ser a abordagem, o posicionamento do paciente, a sequência? Bom, de um modo geral, paciente com trauma grave como esse, você tem a famosa janela de oportunidade que você teria entre o 7º e o 10º dia, quando você vai ter a melhora do processo inflamatório e a menor risco de complicação. Esse é um paciente que eu acho que você tem que fazer duas vezes. Você teria que colocar ele primeiro em posição prona, abrir isso por via posterior. Você pode fazer uma costa medial estendida em L, reduzir esse fragmento, ou fazer uma via clássica de Carson e abrir a janela lateral, ou fazer até só a janela posterolateral para reduzir. Lembrando que quando você tem a janela posterolateral, você tem até a saída do ramo tibial anterior. Você teria ali 5 centímetros para você trabalhar. No Brasil eu nunca vi, mas eu já vi no exterior você ter algumas placas que ela tem uma extensão. Você coloca ela medial, ela tem um braço que vai até a lateral e pela via posteromedial você consegue acessar, reduzir esse fragmento e você dá um apoio nessa região posterolateral. Então, assim, primeiro reduzir essa aí. Reduziria, fixaria
fechar, virar o paciente em posição supina e abordar ele por via anterior, por anterolateral. Aí já é a outra parte da brincadeira, né? Uhum. E aí fazia as duas etapas no mesmo dia, ou em dias diferentes? No mesmo dia. No mesmo dia. Então, uma abordagem em duas etapas, mudando o decúbito do paciente, né? Exato. Uhum. Mas eu faria isso no mesmo dia, não faria em 2 dias, não. Teria alguma outra possibilidade? Alguém vê alguma outra possibilidade, alguma outra abordagem? O traço da fratura parece que está indo ali para a cabeça da fíbula também, né? Então, uma possibilidade, aproveitando, eu não gosto muito desse tipo de acesso, mas talvez nesse caso seja interessante a osteotomia da cabeça da fíbula. Então, também te dá uma... Essa janela do Carlson, ela é bem pequena, né? E ainda tem aquele ramo circunflexo que sangra bastante e você tem que achar ele, ligar, enfim. A genicular lateral inferior também pode atrapalhar, o sóleo. É bem difícil de trabalhar nessa janelinha. Então, um acesso nesse caso com um fragmento maior, você precisa descer um pouquinho mais, talvez, pela osteotomia da fíbula, ou pela via do Frosch, também poderia ser uma opção interessante. Entendi. Você colocou duas alternativas boas, né? O Frosch e o acesso transfibular, né? Com o transfibular, você enxerga toda essa região aqui, você cai de cara, né? Para esse intervalo aqui entre os dois fragmentos, entre esse fragmento anterolateral e posterolateral. Então, lembrar que essa fratura tem 3 componentes principais, né? A gente tem um afundamento grande aqui, tem um fragmento anterolateral em cunha e tem essa cunha posterolateral. Então, pela atualização da classificação de Schatzker, né, que seria a classificação Schatzker-Kifuri, essa daqui a gente teria que colocar como AP, né? Seria um Schatzker 2 AP. E a gente tem que pensar realmente nesses dois. Então, uma opção é fazer em 2 decúbitos, né, como sugeriu o Ricardo, né? Ricardo Bandeira. Acesso de Carlson direto aqui, ou um acesso em L, que é o acesso de Kong-Feng-Lu, que entra por via póstero-medial e você enxerga essa região, mas não a superfície articular, né? O acesso de Kong-Feng-Lu, você consegue colocar uma placa oblíqua aqui assim, mas sem enxergar a superfície articular. Tem o transfibular, o Ricardo Axcar comentou, e o acesso do Frosch, que te permite tanto pela frente aqui, anterolateral, como por trás. Então, a via posterior é semelhante ao acesso de Carlson e a via anterior é o acesso anterolateral normal, né? Muda a incisão cutânea, que tem que ser maior, né? E a vantagem do Frosch é que se a qualquer momento você decidir também fazer o transfibular, é só fazer a osteotomia do colo da fíbula, né? Isolar o nervo fibular. Então, tem, como tudo, né? Tem mais de uma opção. Tem mais de uma opção. Vai depender do treinamento de cada um, com o que cada um está mais acostumado, condições de pele, né? Não sei se alguém quer comentar mais alguma sugestão, ou se eu posso seguir com a resolução que a gente escolheu aqui. Posso seguir, Mauro? Em relação à osteotomia da cabeça da fíbula, que você acaba tendo que isolar e secar o nervo fibular. O nervo fibular, como diria meu avô, ele é bem melindroso, né? Então, a chance de você ter uma paralisia depois, você fica com um joelho lindo, um pé caído. Eu já tive um caso, não é nada favorável, assim, para você olhar para o paciente e falar, olha, você vai ficar com o pé caído. Então, eu tenho um certo receio, como diria um amigo meu, uma preocupação em mexer no fibular. Mas é um excelente acesso à exposição da fratura pela osteotomia da fíbula, ficaria muito boa. Concordo totalmente. É uma preocupação a mais com o fibular mesmo, né?
Você tem que começar o acesso ali já procurando por ele, identificando, né? Realmente é um passo a mais importante. Tem que estar acostumado com essa dissecção aí. Bom, aí aqui, então, a gente aguardou, né, com o fixador externo até ter uma regressão do edema, a pele já enrugada, condições de pele muito boas, então isso não era o que atrapalhava. E aí o planejamento foi pela via de cálcio mesmo, então um cálcio lateral. Estou mostrando aqui o acesso. O fragmento ele estava bem posteriorizado mesmo, já caiu de cara em cima dele, né? Uma placa pequenininha, porque como foi bem lembrado, a gente tem uma janela pequena aqui devido à trifurcação no tronco aqui da tibial anterior. E aí esse fragmento ele foi reduzido, foi calçado com essa placa de suporte posterolateral e agora faltava o componente anterolateral. Então, mostrando aqui o nervo fibular isolado, né, aqui esqueci o nome desse elástico, esqueci o nome desse coisa. Como é que chama isso, gente? Já foi. Fita cardíaca? Não é fita cardíaca, ele é elástico, assim, parece uma borrachinha. Esqueci o nome dessa borrachinha aí. Borrachinha. E aí a gente mudou o decúbito, né? Fez a primeira sugestão que foi dada aí, que é a via que a gente está acostumado. Aí fez o acesso anterolateral. Então, fragmento anterolateral afastado como um livro aqui. Um acesso submeniscal para olhar a superfície articular. Aí foi levantado aquele fragmento afundado. O clamp periarticular. E a colocação também de uma placa de suporte. Então, aqui a gente tem duas vias relativamente simples e o decúbito facilitando as duas. O que poderia ser feito alternativamente com as mesmas vias? Depois de fazer o acesso de cálcio posterior, a gente pode rodar externamente o quadril, fletir um pouco o joelho e fazer a via anterolateral nessa posição, com o quadril abduzido, rodado externo e um pouco fletido. Só que não é a posição que a gente está acostumado a operar, né? Mas dá para fazer isso sem ter que virar o decúbito, sem ter que trocar campo, né? Agora, quando você faz uma via que você está acostumado, você acaba recuperando esse tempo, porque você já está mais acostumado a operar esse paciente de barriga para cima. Então, aquele tempo que você perde trocando os campos, você ganha depois. Então, é muito do que cada um quer para a sua cirurgia. E aí, aqui, depois de fazer a fixação lateral, então são duas placas de suporte. A posição ideal da placa é calçando bem o vértice da fratura. E aí, mostrando, então, a redução final. Aqui eu não sei quanto tempo que estava, e faltou eu colocar 5 meses, tá? Que estava tampando aqui, 5 meses pior. Bom, e aí nós voltamos aqui, então, para os outros casos, né? Mauro, não sei se está muito cansativo, vocês querem parar ou se a gente faz mais um caso. Acho que dá para ver mais um caso e aí a gente pode encerrar, acredito. Nós estamos com 8h25. Vocês acham? Acho que tudo bem. Concordo também, Mauro. Você quer abrir com o pessoal que está assistindo, para os residentes? Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, quer participar. Eles participam pelo QIA aqui, que não teve nenhuma pergunta até agora. Ah, tá bom, é que eu não estou acompanhando o QIA. Eu estou dando uma olhada. Não teve. Tá bom. Alguma outra sugestão aqui? Outro caso de platô. Tem uma consolidação viciosa, uma osteotomia. E qual que nós vamos agora? Vamos ver a... Eu acho esse caso da osteotomia de tíbia bem interessante. Vamos lá, então. E tem esse caso de fratura complexa da tíbia. Ele é legal porque ele é todo percutâneo. Uma fratura grave que é toda percutânea também é legal. Pode ser uma dica aí para a gente ter um manejo, né? Percutâneo? Escolhe você o que você acha melhor.
Eu acho esses dois legais, eu gosto desses dois. Vou mostrar esse percutâneo, então. Eu acho que é esse. O paciente de 34 anos, acidente de moto, também foi feito um fixador externo provisório, e a síntese definitiva 21 dias depois. Caso bem grave, né? Bastante complexo ali na zona articular. A gente tem aqui as oblíquas. Aqui as oblíquas. O AP, né, o perfil. Um caso que assusta bastante, né? Quando a gente vê assim. Na verdade, ele não é todo percutâneo, não. Ele é boa parte percutâneo, mas não é todo percutâneo, não. Nem tinha como fazer todo percutâneo. O que vocês têm de sugestão? Começa por onde? Bom, se você for olhar, a parte íntegra que você vai ter nisso aí é um componente medial, né? Como se fosse um Schaeffer 5. Então, o clássico é você começar pela parte que está íntegra e a partir dele você ir reduzindo o resto da fratura. O clássico. Então, abriria primeiro o medial, reduziria o fragmento medial e a partir dele ir reduzindo o resto. Mas, geralmente a gente começa por medial, né? Aqui, mas, assim, a gente tem envolvimento das duas colunas, né? Oi, desculpa, não entendi. Você não tem uma tomografia, tem? Eu acho que tem. Tem sim. Deixa eu passar aqui para frente. Vamos lá, vou passar a tomografia para vocês. Na verdade, o lateral que está mais inteiro, né? Está voltando agora ali, ó. Medial está partido no meio. Olha lá. Fragmentão afundado no meio do lateral e todo o rebordo lateral preservado. E esse fragmentão ali no meio, ó. Por essa via, você tem que começar pelo lateral, realmente. Eu acho que nesse caso talvez não fizesse muita diferença mesmo, né? Porque você tem os dois lados ali. Aqui para baixo na metáfise, né? A parte lateral está bem comprometida. Tem uma tampa anterior aqui, né? Um fragmento anterior grande que pega a tuberosidade, né? Que é esse aqui, ó. Aqui, né? Esse fragmentão grande aqui que também precisa fixar. É um caso que precisa perder tempo, né? Olhando a tomografia. Tem mais corte aqui. Vou passar para vocês. Coronal. Fíbula íntegra. Pelo menos ali em cima, né? Mais para baixo ela tem fratura. Esse é o tipo do caso que a reconstrução 3D que dá uma ideia do arcabouço externo. O fundamento articular ele é visível. Mas você tem no arcabouço externo, você tem ideia de onde apoiar. Então isso ajuda também no planejamento um pouquinho. Sim, verdade. Vou passar aqui a pausa aqui, senão a gente fica doido. Vou passar o sagital. Um brilho um pouco grande, não está tão boa a imagem, mas o axial, acho que a gente já passou o axial, vou passar o 3D aqui. Então, a região medial está bem complexa, né? Um fragmento grande anterolateral que pega até a crista anterior da tíbia, a tuberosidade anterior. A parte posterior ali bem comprometida. E aí, quem dá mais? A gente começa pelo lateral ou medial, hein? E por que via?
Talvez nesse caso tenha que fazer mais de 2 vias, né? Você está pensando ali no lado medial, né? Provavelmente, né? Colocar uma placa mais posterior e outra mais anterior. Tem que apoiar a posterior, apoiar a anterior e o lateral. E ainda fixar essa parte mais anterior também da lateral, né? Mas talvez aqui, mais né, que pega a TAT aqui, né? A TAT, exatamente, mais percutaneamente. Uhum. E talvez por esse acesso lateral, que o afundamento parece ser mais central, né? Não dá para dizer nem que ele é mais lateral nem mais medial. Eu acho que um pouquinho mais puxado para o medial, talvez. O afundamento, ele está aqui, ó. Bem central, um pouquinho mais para o posterior, né? Mas olha lá o fragmentão, ó. Bem aqui, ó. Que é esse fragmento aqui, ó. Esse é o fragmento que está afundado, né? Bom, a gente tentou, falou, bom, vamos tentar começar por medial. Esse é um caso interessante para botar no distrator e ver depois no intensificador como é que fica, né? Uhum. Exatamente isso. Parece até que a gente veio do mesmo serviço, né, Ricardo? Aprendeu com a mesma pessoa. Então, aqui, ó, essa é a imagem com o distrator. Tem gente que usa 2, né? A gente só tem um no serviço, mas tem gente que usa 2. Coloca um medial e um lateral, que você tem um efeito maior. Tudo. Isso aqui é muito difícil também, você trabalhar com 2 distratores, né? Então, a gente planejou fazer primeiro medial. E aqui, ó, a incisão, pode ver que ela está bem no meio do caminho mesmo. Ela não está posta no medial e não está mais anterior. Ela está uma via de acesso direta medial. Direta medial. Porque aqui o plano foi fazer primeiro a solidarização daquele fragmento mais anterior com o mais posterior. Então, a gente colocou uma placa horizontal, fazendo com que agora o medial ficasse um maciço só, um bloco único. Esse fragmento aqui, ó. Aqui, ó. Opa. Peraí, deixa eu voltar. Aqui. Não. Aqui, ó. A gente colocou essa placa aqui, ó. A placa horizontal fazendo um bloco único medial, né? Aqui as etapas da cirurgia, né? Então, primeiro, a placa horizontal, parafuso de frente para trás. E aí, uma vez que a gente tivesse a superfície reduzida, a ideia foi agora colocar uma placa em T, que é uma placa própria para planalto medial. Essa placa desenhada especificamente para o planalto medial. A gente conseguir agora fazer um suporte desse pilar medial aqui. E percutaneamente o clamp reduzindo aquele fragmento mais anterior que tinha tuberosidade. Então, agora a gente tem toda a coluna medial montada. Tomando cuidado de não avançar muito com esses parafusos agora para lá, porque pode atrapalhar a redução lateral, né? Essa foi a primeira etapa da cirurgia. Estou mostrando aqui as fotos, olha, o que a gente fez no colateral, né? Como aquela comunicação medial, ela ficava embaixo do colateral medial, a gente fez um split aqui, ó, abriu o colateral medial em linha com as fibras dele. Então, você abre em linha, afasta, o menisco incisado aqui por baixo, então a gente consegue olhar a superfície e ter certeza que está bem alinhado. Então, essa aqui era a cena, né? Na cirurgia, o acesso medial e a colocação da placa bloqueada medial. Mantendo o distrator no lugar. Então, isso aqui foi o resultado dessa etapa. Aí, a gente falou, bom, vamos tentar fazer a redução daquele fragmento afundado, como é um único fragmento grande, vamos tentar fazer percutâneo. A gente abre primeiro com o fio de Kirchner, para ter certeza que o fio de Kirchner está bem posicionado embaixo do fragmento. Controla tanto no AP como no perfil, e aí vai com o impactor de enxerto. Aí vai levantando devagarzinho. Se ele estiver no lugar certo, ele levanta o fragmento.
Como aqui lateral ainda não estava reduzido, tinha espaço para esse fragmento subir ainda. Esse que é o perigo de quando você já fixa medial lateral e às vezes você aprisiona algum fragmento lá dentro da fratura, né? Então aí essa aqui que era a cena agora. Então o impactor aqui, ele está inserido de forma percutânea. E aí enquanto... Deixa eu tirar isso da frente. Aí enquanto o impactor está lá no lugar, ó, a gente passa fio de quisto de fixação provisória e o parafuso percutâneo também. Controlando isso no intensificador, né? Então a gente agora passa a broca, os parafusos. Ficou ali meio onduladinho, né? Não ficou perfeito, mas tá aceitável. E aí os parafusos subcondrais. Como tinha essa cunha grande agora aqui, não podia parar por aí, né? Então a gente acrescenta agora uma segunda placa lateral. O ideal é que elas não terminem na mesma região, né? Para não fazer uma concentração de estresse, não favorecer fratura na ponta da placa. E aí os parafusos agora são substituídos, aqueles mediais, colocando parafusos maiores e avançando até o lado lateral. E lateralmente, como a gente vai só estabilizar a coluna, não precisava fazer grandes reduções, porque a gente conseguiu percutâneo, então incisão pequena lateral. Então, aí a paciente ficou cheia de buraquinho, mas evitou acesso muito grande, né? Foi uma abordagem mais limitada. Esse aqui é o resultado final, no final da cirurgia. Acesso medial, acesso lateral. E aqui está com 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Eu não tenho foto da paciente. Às vezes o paciente vai no ambulatório, aí o pessoal acaba perdendo a chance de fotografar, né? Eu tenho foto só da radiografia, mas pelo menos aqui na anotação do prontuário está boa. 110 graus de flexão e o membro bem alinhado. Lembrando que o alinhamento, né, global do membro é o mais importante na fratura do planalto. Mais importante do que redução anatômica, né? O mais importante é membro bem alinhado e articulação estável. Também não adianta ter o membro bem alinhado e ter ruptura ligamentar com o joelho totalmente frouxo, né? Depois que vem a redução anatômica da superfície articular. Então não é mais como era defendido, né, 20, 30 anos atrás, que a redução da superfície estava acima de qualquer coisa, né? Não é bem assim. Então, aqui a fratura consolidada, né? O caso acabou resolvendo bem. Muito bom. Bom, gente, a gente tem outros casos aí, mas eu acho que... Bom, né? Não sei se não vai ficar cansativo. Se vocês quiserem, eu continuo, mas para mim está ótimo. Mas eu não sei como é que está o interesse do povo aí. Posso fazer uma pergunta? Lógico, cara. O que você tem feito algum controle com artroscopia ou você tem pedido, como os americanos gostam, um pouco mais de ressonância nesses casos de fratura planal-tibial? Como é que tem sido a tua ideia sobre isso? Então, eu acho que ajuda muito ter a ressonância, né? A gente tem trabalho mostrando que ele pode mudar o planejamento aí da fratura em 20%, 30% dos casos, né? Por causa das lesões ligamentares, lesões de menisco. Porque não é raro, né? Você abrir a fratura e ver que o menisco está inteiro desinserido. Então, nada melhor do que você já entrar preparado para uma situação dessa. Mas como a gente não tem ressonância no dado de emergência, a gente acaba não fazendo para todo caso, né? A gente só faz ressonância para aqueles casos de luxação, fratura de luxação, né? E a artroscopia, a gente vai receber agora o artroscópio. É uma coisa que a gente está brincando já, sei lá, quantos anos, né? Toda hora que vai comprar o artroscópio aparece uma outra prioridade lá, né? Mas eu acho que a artroscopia também tem uma indicação mais limitada, sabe? Você pode fazer artroscopia a seco, né? Para olhar a redução na parte mais posterior, ver se a redução está boa, tudo. Dá para usar para calcânea, para planalto, né? Mas a artroscopia clássica, né, com soro, tudo, para fazer tudo percutâneo, para essas situações aqui, eu acho que não funciona. É mais para um Schatzker 2, Schatzker 3, né?
CAT cicatriz a gente já fez por artroscopia. Uns 2, 3 casos. Aí é legal fazer. Eu queria dar uma parte nisso daí, Fabrício, Ernesto. Eu só acho que com a artroscopia, para fazer o controle da redução adequada, principalmente quando infundir o soro, mais para lembrar, principalmente o caráter instrutivo aos residentes, você corre um risco enorme. Você corre um risco enorme de fazer uma cima de compartimento na perna. Nunca esquecer desse detalhe. Embora ela dê informações úteis, mas há um risco grande de cima de compartimento pelo extravasamento do soro pelo foco de fratura para dentro da perna. Mas como caráter ilustrativo e informativo aos residentes, que isso é uma coisa que ela ajuda muito, mas é bastante temeroso. Precisa tomar muito cuidado com isso. Perfeito. Tem que ser rápida, né? Se você quiser fazer artroscopia, tem que ser uma coisa rápida e tem que ser alguém experiente, justamente para não demorar e não ficar aquele soro infundindo. Perfeita observação. Os colegas, não tem mais nenhuma pergunta? Como é que vocês estão aí? Acho que eu gostei muito da apresentação, Fabrício. Gostei muito da discussão de casos. Acho que os colegas participaram bem das discussões. Foi de boa qualidade. Foi muito bom. Acho que acertamos na sua escolha aqui para dar essa aula, viu? Obrigado, mano. Obrigado. Isso foi um consenso, uma reunião de consenso do início do ano de todos os chefes de serviço e nós estamos pensando nos nomes e o seu nome foi o primeiro. Então, parabéns, viu? Fico feliz. Parabéns, Fabrício, pela qualidade, pela ilustração e pela didática. Parabéns pela sua aula. Muito boa, muito produtiva. Muito obrigado. Fico feliz aí, viu, com o convite e saber que vocês gostaram. A gente está ensaiando também retomar nossas reuniões aqui em Ribeirão, né? Eu acho que o pessoal se acostumou a não ter reunião agora no final do ano, está um pouco difícil reunir a turma de novo, mas a gente está tentando. E aí eu vou estender o convite para vocês, vai ser um prazer se vocês se juntarem a nós aí para fazer as reuniões em conjunto. Obrigado, estaremos. Obrigado a vocês todos pela participação. Obrigado, Fabrício, mais uma vez. Abração. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.